Cumprimento os irmãos professores com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Bruno Eduardo e estudaremos juntos hoje a lição dessa semana da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, com dicas, propostas, mas sempre com a palavra de Deus para nos guiar. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. A revista desse trimestre traz como temática os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, um assunto extremamente importante e muito relevante para a nossa vida com Deus. E a aula dessa semana traz o tema o dom da palavra da ciência. E aí, os irmãos sabem do que se trata? Que dom é esse? Como ele se manifesta? Como nós podemos identificar esse dom? Bom, é isso que nós veremos e estudaremos hoje. Uma boa ideia no começo das aulas são esse tipo de perguntas. Essas perguntas incitam a nossa curiosidade e fazem com que a gente queira saber a resposta. E como eu disse na outra aula, adolescente interessado é um adolescente que vai aprender. E isso vai ajudar a trazer a atenção deles, prender a atenção na aula. Uma outra dica interessante também, no início da aula, é fazer uma pequena revisão do que foi dito na aula anterior. Caso aqui seja como na igreja em que eu congrego, que existam vários professores da escola intercalados para ministrarem as aulas, é interessante sempre conversar com eles, estudar a lição deles e ver o que foi passado, os pontos que eles frisaram para que você possa fazer perguntas. Assim, estimula o conhecimento, a fixação na mente dos adolescentes e também reforça o que foi aprendido. E um outro ponto é que também coloca em dia o assunto para algum aluno que, por algum motivo, não tenha assistido à aula anterior. Então, vamos a uma pequena revisão do que nós vimos na aula anterior. O tema da aula anterior foi o dom da palavra da sabedoria. Nela nós entendemos o que é sabedoria, baseados no texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8, que diz: a um, pelo Espírito, foi dado o dom da palavra da sabedoria. E nós aprendemos que ser sábio, à luz da Bíblia, é tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Também aprendemos que é um dom muito prático, muito útil no nosso dia a dia, pois ele nos ajuda a tomar decisões difíceis em situações complicadas que pudessem ser quase impossíveis de resolver se não fosse pelo dom da sabedoria. E também um dom muito útil na defesa do Evangelho, uma vez que nos dá argumentos e nos faz tomar certas atitudes que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Bom, hoje estudaremos sobre um outro dom, que é citado por Paulo logo em sequência, no mesmo texto, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, que diz: a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da palavra da ciência. E a Bíblia diz que o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Vamos lá. O dom da palavra da ciência também é conhecido como o dom da palavra do conhecimento. E é classificado como um dom de revelação. Isso mesmo. Ele nos revela mistérios da mente de Deus que só Ele pode revelar, que ficaria difícil de entender somente com a nossa capacidade humana. Na última aula, aprendemos a diferença entre conhecimento e sabedoria e focamos em nos aprofundar no que era a sabedoria. Nessa aula, nos aprofundaremos no que é o conhecimento. Tomar decisões em qualquer situação da nossa vida é muito difícil, é muito complicado. Mas se nós conhecermos todas as variáveis, todas as possibilidades, fica muito mais fácil. Para a difícil missão da igreja na Terra, isso também é verdade. Conhecer algo nos faz saber como funciona e como reagir diante disso. Isso é muito importante. Bom,
Por isso, o profeta Oséias declarou: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, no sentido de conhecê-lo. Mas como nós podemos conhecer um Deus tão grande, um Deus tão glorioso, com tanto poder, sendo que a própria Bíblia diz: quem conhece a mente desse Deus? É aí que esse dom entra. Mas para conhecer alguém, saber algo sobre uma pessoa, não é a mesma coisa que conhecê-lo. Para conhecer alguém é necessário ter um relacionamento com ela. O que nos lembra da dica que eu dei na aula passada. Para se comunicar com os adolescentes, você precisa conhecê-los. Para conhecê-los, você precisa se relacionar. Com Deus é a mesma coisa. Todo conhecimento de Deus depende de relacionar-se com Ele. Uma outra observação importante é que tudo que nós conhecemos de Deus foi revelado, seja pela palavra, na criação ou por intermédio de Jesus. Para auxiliar o entendimento dessas questões, Deus agracia algumas pessoas com o dom da sabedoria, do conhecimento, ou o dom da palavra da ciência, que é uma maneira de as pessoas entenderem o Evangelho de uma forma mais profunda, de uma forma que a aplicação dele no viver cristão seja nítido e claro. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios afirmando que não foi o espírito desse mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Isso se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12. Bom, mas por que é necessário conhecer as coisas? Deus nos deu uma missão à igreja, independente de idade, de cargo dentro da igreja, ou seja lá qual for a sua posição nela, que é ensinar o Evangelho a todas as nações. Mas a tarefa de ensinar os outros sobre os mistérios da fé é uma tarefa muito complexa e depende de que nós conheçamos ela. Antes de ensinar qualquer coisa, precisamos aprender. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Vale perguntar para os seus alunos nesse momento e fazê-los refletir. O que será que são as qualidades necessárias para ser um professor da escola dominical, por exemplo? Vão surgir alguns comentários e eu tenho certeza que vai surgir algum relacionado ao conhecimento, o que não está errado. É muito importante a sede de conhecer, estar sempre atrás de aprender. Isso é muito importante e muito necessário na vida de qualquer um. Mas na vida do professor da escola bíblica dominical, não é só isso, não é só o conhecimento secular que vai ajudar, não é só isso que é preciso. É preciso conhecer os mistérios da mente de Deus. E para conhecê-lo é necessário ter uma relação com Ele. Por isso, precisamos todos, como professores, buscar aprender e aprender de Deus, diretamente dele. Quem não se senta para aprender, não tem o que é necessário para ensinar. Todos, como professores, devemos ter a humildade e a percepção de que todos têm algo a nos ensinar. Nós podemos aprender com tudo. E nós precisamos ter a humildade para entender isso e sempre estar aprendendo. Nunca achar que é o suficiente ou que nós sabemos mais do que o outro. Todos nós sabemos um pouco e esse conhecimento tem que ser compartilhado. Nem todos têm o dom da palavra de conhecimento. Então, como que todos podem se beneficiar dele? Através da comunhão uns com os outros. Pois Deus dá o dom da sabedoria a certas pessoas e elas compreendem e entendem o Evangelho de uma forma mais aprofundada. Deus dá a ela revelações sobre a mente dele e a maneira como ele age. E a partir do momento que nós sentamos para ouvi-las, para aprender com elas, quando nós aprendemos, estamos aptos a ensinar. E é por isso que Paulo disse a Timóteo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados dos homens de confiança que sejam capazes de ensinar os outros. Isso se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 2. Diga aos seus alunos para aproveitarem sempre tudo o que puderem através do conhecimento. Uma boa maneira de adquirir conhecimento é estar na escola dominical. Também estar presente nos cultos de ensino.
aprendendo sempre e aproveitando tudo, todas as informações, porque conhecimento nos deixa mais fortes. E os alunos de hoje serão os professores da manhã, e eles vão precisar dessa base de conhecimento. E como esse dom revela os mistérios de Deus? É difícil entender, mas um exemplo é na história dos discípulos a caminho de Emaús, que caminhavam depois que Jesus já havia ressuscitado, reclamando e tristes por achar que tinha acabado a esperança, se esquecendo da promessa dele. Jesus começou a caminhar com eles. Eles reconheceram a presença do peregrino, mas não reconheceram a presença do Mestre, o Salvador deles. E assim acontece nas nossas vidas. Em muitos momentos, em várias áreas, nós não conseguimos perceber a presença de Deus, o mover de Deus e o agir de Deus. E isso deixa a vida um pouco sem sentido, não conseguimos entender muitas coisas que seriam bem mais fáceis se conseguimos enxergar Deus nelas. O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da doce presença ao longo do caminho. Esse dom, na verdade, é um modo sobrenatural de Deus revelar coisas da mente de Deus, que são desconhecidas da mente natural do homem. E isso acontece por meio do Espírito Santo. Porém, devemos tomar cuidado. Como eu citei anteriormente, as Escrituras, a palavra de Deus, é uma revelação do Espírito Santo. Como poderia ele, por exemplo, revelar a alguém um mistério da mente dele que contradiz o que está escrito na Bíblia? Tudo que o Espírito Santo revela deve estar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Ele não se contradiz, e qualquer coisa que seja revelado, que esteja além, diferente do que está escrito na Bíblia, é falso e deve ser recusado pela igreja. Não podemos nos enganar e nem confundir esse dom com um outro dom que chamamos de dom de adivinhação, porque esse não provém do Espírito Santo. Revelando conhecimento para a vida. Jesus disse que veio para que as ovelhas tenham vida e uma vida completa, abundante. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida feliz, certa, conhecimento das coisas, inclusive conhecimento da Escritura. A própria Bíblia diz que o povo perece pela falta do conhecimento, e isso é verdade. E o conhecimento nos ajuda a chegar à vida eterna. Uma história bem legal que simboliza bem esse dom é uma história que se encontra no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 4, que é uma história bem conhecida, a da mulher samaritana. O texto diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, o que se traduz em torno do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui a mulher não conhecia quem era Jesus e não sabia quem ele era. E o conhecimento nos deixa sempre um passo à frente. Se ela conhecesse quem ele era, eu aposto que a resposta dela teria sido muito diferente. E logo em seguida veio uma manifestação diferente do dom da palavra da ciência, que é a revelação não dos mistérios e da mente de Deus, mas uma revelação da vida de alguém. Aquilo que estava oculto ou escondido, mas jamais pode ser escondido da visão de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo.
Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tens marido. Porque o que tu tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nesse momento, não foi revelado um mistério da mente de Deus, mas foi revelado um assunto sobre a vida daquela mulher. Algo que precisava ser resolvido. Algo que ela não contaria a alguém e não diria se já não soubesse que ele já sabia disso. E essa parte do dom, essa direção do dom, é o que muitos chamam de o dom da revelação. Aposto que você já teve uma experiência com isso. Uma visita da sua mãe, dos seus pais, à casa de uma irmã que tem o dom da revelação. Ou uma visita dela na sua casa, e saber disso nos dá um certo tremor, um certo temor, por saber que Deus pode revelar todos os nossos pecados a alguém e assim, de certa forma, expô-los a outras pessoas. E isso é o nosso medo. Deus pode sim revelar tudo aquilo que nós escondemos, até mesmo dos nossos pais, escondemos de nós mesmos, mas não podemos esconder de Deus. Só que Deus jamais vai usar do seu pecado para te expor ou para te machucar. Eu tenho uma história que eu li recentemente de um pastor. Ele foi na casa de uma família para orar com eles e passar um tempo. Chegando lá, Deus revelou algo a ele sobre a filha do casal, que não era cristã. Ele pediu permissão para o pai e, quando concebeu, foi e conversou a sós com a menina e perguntou: Por que você quer se matar? A menina, querendo desviar o assunto, sem entender direito, disse que não sabia do que ele estava falando. Mas Deus continuou a revelar e ele disse: Para que tu saibas que és verdade, você quer se matar porque está com depressão, pois você está apaixonada pelo seu professor de inglês e ele não quer ficar com você. Ele quer ficar com a sua esposa. Admirada com aquilo e muito abalada, a menina entrou em prantos e ele ofereceu o dom da salvação. Perguntou se ela queria aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela, comovida e sabendo que precisava daquilo, aceitou. Eles retornaram para a sala, os pais curiosos querendo saber o que aconteceu, mas o pastor nem a filha contaram. Mas, depois, o pastor veio a questionar e descobriu que o comportamento da menina tinha melhorado e muito, sem contar que ela tinha recebido o dom da salvação. E esse é o dom da ciência. É quando Deus revela aquilo que só Ele sabe. É uma pequena porção da onisciência de Deus que é entregue àqueles que têm esse dom para a edificação da igreja ou mesmo para salvar alguém. Bom, para encerrar, eu fico com a frase de Gesiel Gomes que diz assim: ciência é o conhecimento efetivo e real das coisas. Quando o dom da palavra da ciência se manifesta, é como se a pessoa estivesse contemplando certas coisas como elas realmente são, em detalhes, como se entendesse os processos, leis e princípios inerentes a ela. Esse é o dom da palavra da ciência. Que a paz do Senhor esteja com todos e que Ele nos encha de conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima.